Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O trecho que estou refletindo se encontra no volume 6 do livro do céu do dia 2 de novembro de 1905. A alma deve uniformar-se à divina vontade. E a alma que se comporta deste modo, Jesus a faz viver dele e nele. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Encontrando-me em meu estado habitual, estava muito afligida pela privação de meu adorável Jesus e estava dizendo: Ah, Senhor, eu não quero outra coisa que a ti. Não encontro outro contentamento mais que em ti somente. E tu me deixaste tão cruelmente. Enquanto dizia isso, saiu de dentro de mim e disse: Ah, isso mesmo, eu sou apenas o seu contentamento. E eu encontro todo o meu contentamento em você. Então, se eu não tivesse outro, você sozinha me faria feliz. Minha filha, um pouco de paciência até que comecem as guerras, que depois nos colocaremos em ordem como antes. Olha só, né? É o que Jesus fala à serva de Deus, Luísa Picarreta, né? Eu encontro todo o meu contentamento em você. Ele encontra todo o contentamento dele em Luísa, né? E ele continua a falar: então, se eu não tivesse outro, você sozinha me faria feliz. Sozinha Luísa por si só faria Jesus feliz. A importância que Luísa tem, né? Quantos trechos que o Senhor fala aqui no livro do céu, da importância, né, do papel da Luísa Picarreta, da atuação, da missão, né, da grande missão que Deus colocou a serva de Deus Luísa Picarreta, né? O grande papel que ela tem, né? O contentamento que ela traz a Jesus, né? O Senhor quer se contentar-se das almas, né? O Senhor quer se contentar-se
das almas, que assim como a serva de Deus Luísa Picarreta, né, deu a sua vontade a Ele plenamente. O Senhor quer se contentar-se de almas que também deem a sua vontade a Ele, né? Almas que também Ele encontra feliz, né? Almas que Ele encontra feliz. Aqui o Senhor continua, né? Tenha paciência até que comecem as guerras. Jesus, no livro do céu, relata vários trechos que ele vem a nos falar sobre a questão das guerras, né? Guerras que iriam acontecer. Quantas e quantas guerras o Senhor vem falando aqui, né? Várias guerras, conflitos, confrontos entre países. Aí aqui, Luísa continua. E eu, sem saber o que dizia, eu mesma disse, Senhor, faze-as começar, mas rapidamente acrescentei, Senhor, enganei-me. Então, Luísa no começo fala, né, Senhor, faça começar essas guerras. Aí depois ela pensa, né, em si mesma, não, Senhor, eu enganei-me. Não é isso, eu não quero que tenha guerras, né? Aí ele, tua vontade deve ser a minha. Nada deves querer, ainda que seja coisa santa, que não seja uniforme à minha vontade. Então, tudo o que Luísa deve querer deve ser aquilo que Jesus quer. A vontade dela ser a vontade dele. No giro de minha vontade, quero que você gire sempre, sem sair um instante, para poder te tornar dona de mim mesmo. Então, o Senhor, né, ele fala, no giro da vontade dele, quer que Luísa sempre esteja, ela sempre esteja presente na vontade divina, né, em tudo que for da vontade de Deus. Eu quero a guerra, também você. E com a alma que se comporta deste modo, eu faço de meu ser um círculo em torno dela, de modo a fazê-la viver de mim e em mim. Interessante, né? Jesus fala, eu quero a guerra. Se eu quero a guerra, você também tem que querer. Podemos pensar, mas como Jesus querendo guerra? Como assim, né? Como pode Jesus querer guerra? Como pode isso acontecer, né? Como é que Deus vai querer que haja guerra, né? Que haja conflito, né? Que a guerra não deixa de ser um conflito entre pessoas, entre países, nações. De todo mal Deus tira um bem, mesmo diante de um quadro de uma guerra, né? Diante de uma realidade de uma guerra. Deus tira um bem diante daquele sofrimento para a humanidade. Deus tira um bem de um sofrimento, né? Como a gente passou pela pandemia. Deus tira um bem daquele sofrimento. Não que seja vontade querida de Deus, mas Ele permite e tira um bem de uma situação assim, né? Mesmo de uma situação de guerra que Ele permite, Ele tira um bem. Ele tira um bem, né? As pessoas, diante de uma realidade, de um quadro de grande sofrimento, pode sim voltar o seu olhar, o seu coração a Deus, em um grito de socorro, né? Em um grito de pedido, de clamor a Deus, né? Como a gente pode perceber agora no período da pandemia que teve, quantos que se voltaram a Deus por meio do sofrimento, né? Que pediram a Deus, que se voltaram a Deus, né? Que oraram por meio do sofrimento, pedindo a Deus ajuda, né? Pedindo todas as coisas a Deus. Foi uma forma de tantos terem voltado a Deus por meio do sofrimento.
e o sofrimento purifica, né? Quantos bens que traz o sofrimento à alma. Tantos trechos que Jesus fala aqui fala no livro do céu. As graças, né? Os bens que acontecem por meio do sofrimento, né? A cruz, a importância da cruz para as almas, né? A importância da cruz, a salvação das almas, né? Acolher a cruz que o Senhor nos envia. Então, o Senhor tira um bem de uma realidade tão dura, né? Tão difícil. E Luísa, a primeira vez que ela fala, Senhor, faze-as começar. Então, já era o próprio Jesus nela, né? No coração dela, na mente dela, falando, começa, né? E ela achando talvez que aquilo fosse do humano dela, né? Não, Senhor, eu me enganei, né? Eu me enganei. Não, mas era o próprio Jesus que estava falando nela, né? Era o próprio Espírito Santo que estava nela, atuante nela, né? Colocando isso nela. Pode até parecer uma loucura, né? A uma compreensão humana, mas os desígnios de Deus vão muito além, muito além da nossa capacidade de entender, né? Os desígnios de Deus vão muito além. Então, a compreensão de Deus, né? O olhar de Deus é diferente do olhar do humano. E para adentrar, né, nessa maneira, se assim posso dizer, de Deus pensar, tem que realmente conhecer muito como o Senhor pensa, né? Como o Senhor pensa, o olhar do Senhor diante dos fatos, dos acontecimentos na humanidade, aquilo que acontece na humanidade. Como Deus pensa diante daquilo que acontece na humanidade. E o Senhor sim fala a nós, né, em nosso interior, nosso coração, em nossa mente. Ele coloca em nós, né, a maneira como Ele quer também, né, o discernimento de estar atento àquilo que o Senhor fala a nós, né. Pode parecer algo a nosso olhar humano, a nossa compreensão humana, que não seja de Deus. Pode ser que não, né, que o nosso olhar humano entenda, não, mas isso não é de Deus. Isso que está sendo colocado agora na minha mente não é de Deus. Então, a necessidade de discernimento, né? Estar atento à voz do Senhor, a voz que fala, a voz do Senhor que fala em nós, né? Diante daquilo que Ele quer em nós, né? Jesus quer falar em nós, né? Quer atuar em nós, né? Quer fazer em nós, quer orar em nós, né? Então, estar atento àquilo que o Senhor vem a nos falar. Diante de uma compreensão divina, né? Diante de uma compreensão, lembrando que é uma compreensão sobre o olhar de Deus, e entender também sobre o olhar de Deus. E aqui o Senhor fala, né? E com a alma que se comporta deste modo, eu faço de meu ser um círculo em torno dela, de modo a fazê-la viver de mim e em mim. Então a alma vive dele, nele, para ele, com ele são todas as coisas, né? A alma realmente está infusa em Deus, né? A vontade da alma infusa na vontade divina, né? Viver com Deus, em Deus, para Deus. E depois desapareceu. Então, nesse trecho, o Senhor vem a nos colocar, né? Sobre essa questão da alma uniformizar-se à divina vontade, né? Ser uma única com Deus, né? Estar infusa sua vontade, a vontade divina, estar atento ao que o Senhor fala em nossa mente, nosso coração, né? Conforme o querer dele na compreensão de Deus, né? Não na nossa compreensão humana, porque nós temos uma outra compreensão. Nossa compreensão não é a mesma da divina, né? Então, ter esse discernimento quando o Senhor vier a nos falar, né? Diante daquilo que Ele quer a nos ensinar, quer a nos comunicar, entender esse discernimento diante
diante de Deus, né? Diante do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem a nos falar. Amém. Fiat.